Olá, boa tarde. Começa agora o jornal Comunicadores Sem Fronteiras e fique por dentro do que acontece no mundo através de várias agências de notícias. Eu sou o jornalista José Eduardo e vamos com os últimos informes. Por que o número de crianças hospitalizadas por tentativa de homicídio dobrou nos Estados Unidos? Relatos de mães e pais pedindo ajuda após encontrarem seus filhos à beira da morte, após tentativas de suicídio, se tornaram comum em fóruns online e redes sociais nos Estados Unidos. As tragédias se refletem nos resultados de 2 relatórios divulgados recentemente nos Estados Unidos. Eles chamam a atenção para um crescimento sem precedentes nas tentativas e mortes consumadas por suicídio entre crianças e adolescentes em todo o país. As meninas encabeçam o grupo que mais cresce nesse ranking, evidenciando os impactos de problemas geralmente associados a adultos, como depressão, ansiedade, bipolaridade e pressão por padrões de belezas inatingíveis na saúde mental de quem ainda frequenta a escola. De acordo com dados divulgados na semana passada pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças do governo americano, as mortes de meninas entre 15 e 19 anos por suicídio atingiram um recorde de 40 anos e dobraram entre 2007 e 2015, com 5,1 casos para cada 100 mil pessoas. Outros relatos apresentados recentemente no encontro anual das Sociedades Pediátricas dos Estados Unidos apontam que as internações de menores de idade por pensamentos ou tentativas de suicídio dobraram entre 2008 e 2015. As redes podem ter impacto negativo sobre a autoestima das meninas e isso aumenta o isolamento delas. Avalia Elliott. Quando notam que não têm uma vida tão perfeita ou glamurosa quanto aos dos outros, elas concluem que algo anormal ou errado está acontecendo comigo. O anonimato traz uma desumanização, uma perda de empatia pelos outros, especialmente aqueles diferentes de nós. Assim, perdemos a capacidade de respeitar as opiniões diferentes, o que infelizmente resulta em mais bullying e mais isolamento. As referências a suicídios no noticiário, segundo especialistas, pode servir como oportunidade para conversa sobre o tema entre pais e filhos. Pergunte a eles por que acham que isso está acontecendo e se sente algo semelhante, diz. Assim, você pode descobrir muito sobre eles e sobre seus amigos que estão vivendo. Muitas vezes, nós enchemos a agenda dos nossos filhos com atividades, porque pensamos que é mais saudável, quando seria melhor ter mais tempo com relações humanas saudáveis e realmente gastar tempo em família com qualidade, sem dispositivos eletrônicos, afirma Elliott. Brasil chega a 200 milhões de acessos móveis à internet. Ao todo, 5.030 municípios já contam com infraestrutura móvel de internet, ainda de acordo com o relatório. São cidades onde moram 98,4% da população brasileira. O maior crescimento verificado ao número de acessos em 4G, que nos últimos 12 meses subiu 103%. Nesse período, 41 milhões de novas ativações foram registradas, chegando a 80,6 milhões de acessos em junho. A expansão foi ainda mais significativa na cobertura do 4G, que cresceu mais de 4 vezes, chegando a 2.654 municípios, onde moram 84,2% da população. Essa cobertura é mais que o dobro da última meta prevista no edital de licitação de licenças de 1.079 municípios, prevista para ser cumprida até o final deste ano. A cobertura 3G também apresentou crescimento significativo nos últimos 12 meses, com a ativação das redes em 226 novos municípios desde junho de 2016, alcançando um total de 5.030 municípios. Esse número de cidades ultrapassa significativamente a meta que deveria ser cumprida somente em dezembro de 2017, com 4.417 municípios.
Consideradas as redes de internet fixas e móveis, os dados de junho mostram um total de 229,6 milhões de acessos no país. Deste, 27,5 milhões foram acessos fixos de internet, segmento que cresceu 5% desde junho do ano passado, com 1,3 milhões de novos acessos. Celulares piratas vão ser bloqueados. Descubra se a medida afeta você. Os celulares piratas estão definitivamente com os dias contados. A partir de setembro, a Anatel vai começar a bloquear esse tipo de aparelhos. Telefones irregulares sem certificação da agência serão impedidos de se conectar às redes das operadoras móveis. Os aparelhos piratas já em funcionamento não serão afetados, ou seja, nenhum consumidor será prejudicado com a medida. Mas os dispositivos novos e regulares não poderão ser ativados e terão acesso barrado. Aparelhos sem certificação ou com um e-mail inválido serão bloqueados. O e-mail é uma espécie de CPF dos celulares, uma sequência numérica única que identifica os dispositivos internacionalmente. Antes de bloquear qualquer aparelho, primeiro, as operadoras irão avisar seus clientes que o aparelho não é regularizado. Depois de 75 dias, ele poderá ser bloqueado. Tem gente que se assusta com a ideia, por acreditar que celulares importados possam ser impedidos de funcionar no Brasil, mas isso não vai acontecer. Se o smartphone importado tiver um e-mail regularizado, mesmo que não seja brasileiro, ele não será afetado. Se na hora de comprar um celular novo, você ficar na dúvida sobre a procedência do celular, faça imediatamente a consulta do e-mail. É muito fácil e rápido de ser feito. É só abrir o aplicativo de chamadas do seu smartphone, como se fosse fazer uma ligação, e digitar o código asterisco jogo da velha 06 jogo da velha. Anote o número que vai aparecer na tela e compare com o que está na caixa do aparelho. Se estiver diferente, reclame com o fornecedor e peça o seu dinheiro de volta. Celular pirata não é legal, é uma economia sem inteligência. E se é obrigação das empresas de telefonia impedir que aparelhos irregulares se conectem à rede, você, consumidor, também deve fazer sua parte e conferir a origem do aparelho. Fique esperto e fique seguro. Assista o vídeo sobre essa matéria. E aí, pessoal, uma boa noite para vocês. Tudo bem por aí? Estamos começando mais uma edição do nosso boletim Olhar Digital News, sempre com as melhores notícias do mundo da tecnologia para vocês. E a semana já começa super movimentada no mundo da tecnologia. A Anatel determinou a data para o bloqueio desses aparelhos e não vai demorar muito para que isso aconteça. A Anatel confirmou a informação de que vai bloquear celulares piratas a partir de setembro deste ano. Os celulares piratas são aqueles que operam por aqui sem a homologação necessária e com o número de e-mail inválido. As operadoras móveis estimam que 1 milhão de dispositivos desse tipo sejam ativados por mês no Brasil, o que nos torna o quarto país do mundo com mais celulares piratas. Segundo a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, esses aparelhos levam uma vantagem desleal sobre os que são fabricados e vendidos legalmente por aqui, já que são mais baratos porque suas fabricantes não pagam impostos e também não geram empregos. Mesmo as operadoras que poderiam protestar contra as possibilidades de perder a clientela dessas linhas se mostraram favoráveis ao bloqueio. Usuários de smartphones piratas começarão a ser notificados a partir do dia 30 de junho e o bloqueio começará 75 dias depois desse aviso. E a dica de hoje vai para quem está pensando em comprar um celular usado. Uma boa maneira de economizar dinheiro na troca de celular é procurar um aparelho usado, não é? Assim, é possível adquirir um smartphone melhor por um preço mais acessível, desde que ele esteja em boas condições, é claro. Exatamente por isso, você precisa tomar cuidado para não acabar comprando gato por lebre. No nosso site, nós citamos 5 fatores importantes para se considerar na hora de comprar um dispositivo usado. Um intervalo e voltamos já com as seguintes matérias. Tráfico de pessoas. E a segunda parte da entrevista que fizemos na PNL. Não sai daí, voltamos já já.
One day, humankind created a wonderful tool, the computer. Innovation followed its course, and the internet was born. One of the greatest inventions, the power at your fingertips to learn, play, connect, interact, create, and share. A universal access, connecting the world. Unfortunately, there is a flip side to everything. Cybercrime, illegal content, including the worst of the worst area, online child sexual abuse. Child victims need protection. Offenders need to be brought to justice. And you, the digital citizens, need to know you are not powerless. This is why the In Hope network was born. Through a hotline, you can anonymously report any images and videos you suspect are illegal. Each report is thoroughly assessed by qualified analysts and legal experts. If it is confirmed as illegal, it will be notified to law enforcement and internet service providers. The content will be removed from public access, and those responsible shall be prosecuted. In Hope member hotlines cooperate daily with international counterparts to decrease the availability of such material. In Hope helps make the internet a better and safer place, worthy of the finest inventions of humankind. Your report matters. Help us make a difference. Report it. Don't ignore it. Um gesto pela saúde e nutrição das nossas crianças. Um gesto por amor e respeito ao próximo. Um gesto que pode mudar o mundo. Não há ideologia superior à solidariedade. União Planetária. www.uniãoplanetaria.org.br. Na ocasião do Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas, o que precisamos saber? Estima-se que milhares de pessoas sejam vítimas de tráfico atualmente. É quase impossível pensar que cada um desses números represente um ser humano. E assim, esse problema pode parecer insuperável, mas não é. No Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas, 30 de julho, devemos acreditar não somente que podemos fazer algo, mas também dar passos significativos para eliminar esse problema. O tráfico de pessoas pode ocorrer de forma sutil, como acontece nos casos de rotas de empregos, nas quais os trabalhadores precisam pagar taxas de recrutamento e colocação, ou quando os salários são retidos e não pode abandonar seus patrões, o que se torna vulneráveis a situações que mais tarde podem resultar em exploração ou tráfico. Os migrantes que se movimentam em rotas regulares ou irregulares pelo mundo são bastante vulneráveis a esse tipo de abusos. A maior parte das pessoas que começam suas jornadas e se colocam à disposição dos traficantes podem também ser vítimas do tráfico ao longo do percurso.
A luta contra o tráfico de pessoas requer um empenho de todos para responder a essas questões. Além disso, requer que respondamos melhor, com dados partilhados, conhecimento e ferramentas, e requer também que respondamos em conjunto. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, afirmou que nada pode justificar os abusos a mulheres e crianças em Kasai, na República Democrática do Congo. A representante da UNICEF disse que mulheres e crianças contaram vários atos de abusos terríveis. Muitas crianças foram recrutadas por forças armadas, drogadas e participaram de conflitos. Ela afirmou que a situação das crianças está piorando e as famílias deslocadas pelas lutas não têm acesso a serviços básicos. Mais de 200 centros de saúde foram destruídos e dos que restaram, 25% funcionam de forma precária. O financiamento é necessário para fornecer água, comida e serviços à saúde aos civis. O dinheiro também ajudará a garantir proteção de crianças e as mulheres que sofreram violência sexual, além de civis que foram vítimas de violências em geral. E agora, vamos assistir à segunda parte da entrevista feita na PNL, a Agência Missionária das Novas Tribos. Assista aí. Atualmente, o nosso aluno, o candidato normal, dura 3 anos o seu curso teológico e acadêmico em todo sentido. Até recentemente estamos numa mudança, uma transição. Inicialmente eram 3 anos, depois fizemos a experiência para 2 anos e agora voltamos novamente aos 3 anos, porque a ênfase é esta: além do acadêmico, nós queremos pessoas que vivam o Evangelho. Algumas pessoas nunca lerão a Bíblia, porque não tem traduzido na sua língua, não sabem ler, mas eles lerão a vida do ex-penalista, o seu testemunho, a sua maneira de viver, aonde ele estiver. Esta é uma escola da Missão Novas Tribos do Brasil, mas nós temos a alegria de receber qualquer candidato que encaixe dentro do formulário preenchido devidamente, será recebido com muita alegria para estudar nesta escola. Bom, pastor, o senhor comentou da Índia, que missionários fizeram marcos de alterações positivas. Isso quase ninguém conta na sociedade, mas isso sempre foi um marco em todo o trabalho missionário pelo mundo, de um missionário trazer alguma melhoria positiva para a cultura e de crescimento para a cultura. Entre tantas agências missionárias, gostaria de saber do senhor, desses 60 e poucos anos que tem a Agência Novas Tribos, algum marco que fez uma mudança numa cultura e melhorou ela para, assim, abertamente? Ok, excelente pergunta. O Evangelho em si é a melhor melhoria para qualquer cultura. Mas alguns talvez não ficariam satisfeitos com essa resposta, aí acrescento alguns pontos práticos. Por exemplo, quando o missionário entra numa aldeia, a primeira atividade que ele faz é a análise linguística, a tradução, e ele registra aquela língua. A partir daquele momento que aquela língua foi analisada, decodificada, escrita, o alfabeto revelado, a partir daquele momento aquela língua foi eternizada. Ela entra para a história e nós temos várias traduções, várias análises de língua, e estas línguas jamais serão perdidas porque estão registradas para a eternidade. Segundo aspecto, ao ser alfabetizado, ele vai aprender a fazer contas, a escrever. É um mundo novo que se abre na língua deles. Nós não pregamos em português, a não ser numa etnia que já não fala mais sua língua. Mas se aquele povo fala a sua língua, o missionário é obrigado a aprender a língua e vai aprender, porque o interessante é comunicar na língua que fala no coração. A partir do momento que ele aprende a ler e escrever na sua própria língua, ele se relaciona com a sociedade envolvente. Ele não será mais enganado
pelo aquele homem que vendia o machado, o facão para eles. Ele vai saber fazer as contas, ele sabe, vai atrás dos seus direitos. Aquela cultura alcança um outro patamar. Ele se torna autossuficiente e ele vai poder tratar dos seus próprios negócios. Então, língua resgatada, cultura resgatada, registro da língua, tratamento da saúde, mas ainda há outros. Nós treinamos os próprios agentes de saúde. Os indígenas passam a ser aquele que vai fazer o exame da malária, da filária, da leishmaniose. Ele vai cuidar da saúde, o médico vem, prescreve os remédios e aquele agente de saúde vai cuidar. Nós temos os professores indígenas que vão ensinar. Nesses dias, nós patrocinamos, eu falo nesses dias porque se formou agora, um primeiro índio, um matiz, do Vale do Javari, ali da Tríplice Fronteira, Peru, Colômbia e Brasil. Um índio que somente há 18 anos saiu da selva e viu outras pessoas. Ele se formou na universidade lá em Anápolis, hoje ele é administrador de empresa, voltou para o Vale do Javari para atender os interesses da sua sociedade. Aquela sociedade, matiz, os matissés da região se desenvolverão através do auxílio, do ensino daquele jovem matiz que se formou numa universidade. E uma índia, Artemisia, se formou em enfermagem, o Jorge em enfermagem, e nós estamos levando a educação acadêmica a nível superior para os povos indígenas. É o resgate de culturas. Vamos então agora conhecer um pouquinho essa base e um pouquinho da sua história. Alguém da Ásia me disse, vem me ajudar. Posso ouvir a África pedir por socorro. Ruanda, Somália, Nigéria, clamando por um pouco de amor. Vou fazer tudo que eu posso fazer, eu vou. Tenho muito pra dar, eu vou o evangelho pregar. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Vi um menino na Rússia olhar para o céu. El Salvador tá chorando por salvação. Romênia, Arábia Saudita, o Iraque esperam por nós. Colômbia, Indonésia, Albânia, pra China eu vou. Pelo chão do Brasil eu vou. Meu nome é Kela, eu sou da África, no país de Moçambique, e estou estudando aqui em Peniel para poder ir ajudar lá na África, não necessariamente em Moçambique, mas onde Deus quiser me usar. É muito bom estudar aqui, a rotina é muito boa, tenho aprendido bastante coisa porque trabalho em vários aspectos nas nossas vidas e isso tem sido muito bom. O dia a dia aqui é excelente. Meu nome é Damiana, eu sou do Acre, do povo Caxinauá.
Eu estou aqui para estudar e para aprender mais da palavra de Deus, para poder levar para o meu povo que ainda não conhecem a palavra de Deus. A minha rotina aqui é: a gente acorda de manhã, às 7 horas, tomamos café da manhã e 8 horas vamos para a sala de aula e 1 hora já a gente trabalha aqui. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu vou, 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 eu vou. Eu vou, Senhor, eu vou. Eis-me aqui, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Às nações eu vou, eu vou, eu vou. Aos países não alcançados eu vou, eu vou, eu vou. Assista agora o programa da ONU News, direto de Nova York, com as últimas informações da ONU. Olá, começa agora mais um destaque ONU News diretamente da sede das Nações Unidas em Nova Iorque. Eu sou a Denise Costa. Iniciamos com o resultado da votação no sábado no Conselho de Segurança, que aprovou uma nova resolução com sanções económicas mais rigorosas contra a Coreia do Norte. A resolução leva ao bloqueio de cerca de 1/3 das exportações do país. O embaixador do Egito, que ocupa a presidência rotativa do Conselho neste mês de agosto, colocou o documento para votação. Em pronunciamento após o voto, ele disse que o resultado foi a aprovação unânime da resolução, com 15 votos a favor. Os membros do Conselho condenaram os testes de lançamentos de mísseis balísticos realizados a 3 e 28 de julho pelo governo norte-coreano. A resolução impõe medidas mais rigorosas contra a Coreia do Norte, determinando a proibição total das exportações de carvão, ferro e minério de ferro. O documento implementa proibições de viagens de vários indivíduos e congela os bens dessas pessoas e de várias entidades. E se vocês acompanham-nos aqui no destaque, devem se lembrar dos 5 atletas refugiados da Somália e do Sudão do Sul que participaram de um torneio mundial de atletismo em Londres. Duas das atletas que fizeram parte da equipa dos refugiados nos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro, Angelina Lorita e Rose Lacogne, também foram a Londres. Angelina correu 1.500 metros na noite de abertura da competição em Londres. Apesar de não ter sido classificada para a próxima etapa, ela bateu um recorde pessoal. Já Rose vai correr os 800 metros. O campeonato, que vai até ao dia 13 de agosto, está a ser organizado pela Associação Internacional das Federações de Atletismo. E de Londres é hora de ir ao Brasil, mas continuamos a falar de competição. Estão abertas até terça-feira as inscrições para o concurso de vídeos Nelson Mandela com o tema "A luta contra a pobreza é uma questão de justiça, não é um gesto de caridade". Os 3 filmes vencedores serão divulgados a 1 de setembro e exibidos no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, a 21 de setembro, no Dia Internacional da Paz. O Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, UNIC Rio, lançou a competição no Dia Internacional Nelson Mandela, que é celebrado no dia 18 de julho. O primeiro concurso de vídeo da ONU Nelson Mandela avaliará produções audiovisuais de ficção ou documentário com uma duração de 4 a 6 minutos. Os participantes deverão conceder o direito do uso do filme ao UNIC Rio, já que os vídeos serão exibidos no evento e também nos canais de comunicação da ONU Brasil. Consulte a nossa página para mais informações sobre o concurso.
E passamos agora à interatividade. No Facebook, o post com mais reações e partilhas foi o do Conselho de Segurança referente às novas sanções impostas à Coreia do Norte. E outro post que provocou reações dos nossos seguidores neste fim de semana foi a comunicação oficial dos Estados Unidos sobre a saída do Acordo de Paris. Igualmente, na nossa conta do Twitter, as partilhas, comentários e reações também foram sobre estes temas. Como sempre, obrigada pela sua participação e hoje enviamos um abraço especial para a comunidade lusófona que nos segue em Luanda, em Angola e na Beira, em Moçambique. Por hoje é tudo. Fique bem, uma boa semana para todos e até à próxima. E nós estamos encerrando o nosso programa e na semana que vem vamos passar a entrevista que nós fizemos no CRAS, mostrando o trabalho e o que eles oferecem à população de Jacutinga. Também iremos trazer mais notícias internacionais que podem influenciar nossa cidade e nossa região. Você pode participar do nosso programa ligando para a TV Jacutinga ou entrando no nosso site, participando através do formulário, dando dicas ou pedindo informações de algum assunto que gostaria que colocássemos aqui em pauta. Nosso site é jornalcsfbrasil.blogspot.com.br. Até o nosso próximo programa.